passei isso. E olha que eu tenho a cabeça muito dura. Você dá, não. Oi, Isabela. Oi, você deve Eu ter tenho falado... isso também. Você tem, Ângela? Nossa, Ângela, seu filho é um milagre. Misericórdia. Eu tenho. Seu AB filho é um milagre. negativo, Amém. Porque, nossa... AB negativo, BB positivo e pai O positivo também. Mas você é negativa? Ângela? Sim, você... eu sou AB negativo. Entendi. Mas o que pai acontece? era Tem O como não ter positivo. Uhum. Tem como eu não ter problema nenhum? Tem, né? Então, quando eu for... Deixa eu ver se tem escrito na apostila de vocês. Quando eu for ganhar o bebê, em até 72 horas antes do parto, eu tenho que fazer uma injeção, como se fosse uma transfusão na mãe, para que quando ele for nascer e entrar em contato com o sangue da mãe, ele não ter esse choque, essa reação materno-fetal. Tomei também. Então, seu médico te monitorou direitinho, né? Onde que você fez essa acompanhamento. Isabela, pena que ele aposentou. Como é que ele chamava? Ele falou Você lembra? comigo que o meu quarto, que ele... Jair Cavalhares. Não conheço de canal, assim de cabeça não lembro. Ele era louco que eu engravidasse de novo. Ele aposentou. Ele falava comigo assim, minha filha, reza muito para você passar mal durante o dia, minha filha, para não te acompanhar. E eu morria de medo, né, de morrer, de perder o bebê, e aquilo eu chorava muito, e falava com ele que eu não queria morrer nem o bebê. Aí, quando eu fui para o hospital, aí aquela confusão, a gente marinheiro de primeira viagem, até que, graças a Deus, chegou uma médica, perguntou quem que era o médico, ela ligou para ele, ele falou, não, lá deixa ela que eu estou indo, né, que era 10h30 da manhã, né, aí ele foi, né, mas foi assim, só Deus mesmo. Misericórdia, viu, Ângela? Você é muito guerreira mesmo. Então, a mãe toma essa vacina até 72 horas antes do parto. Então, eu já sei que essa mãe corre esse risco, né? Não vou inventar de fazer, brincar com isso. Ela entrar em trabalho de parto, eu não der essa vacina antecipadamente. O bom é eu dar a vacina antes, para o organismo dela absorver essa vacina. Então, na hora que a mãe está lá, na sala de parto, pronta para ter o parto, é hora de eu dar essa vacina? Não, né, gente? Por isso que é 72 horas antes do parto, né? Para a paciente ter essa absorção e ter essa proteção para na hora que o bebê entrar em contato com o sangue dela no trabalho de parto, não ter essa reação aí entre o feto e a mãe, tá? Então, eu posso ter um parto tranquilo, vamos supor que é só isso que eu tive na gravidez. Meu fator de RH, super tranquilo. Tem a injeção, vamos acompanhar a gravidez, né? Vamos ver os exames, vamos acompanhar o pré-natal, vamos olhar tudo e pronto. A vacina durante o período de 72 horas para poder não ter nenhum problema na hora do parto. Ótimo. Vimos essas alterações gestacionais. Entramos em parto propriamente dito, né? Então, como que acontece o parto, sinais do parto, né? Como que o bebê desce, como que não desce, como que acontece. Oi? Você vai voltar no diabetes? Oh, esqueci. Obrigada, amiga. Esqueci. Ainda bem que você falou. Cadê diabetes? Não sei onde que está. Achei, está na minha cara aqui, estou procurando para Então, diabetes eu nem tenho aqui, como é que fala? Uma imagem melhor para poder passar para vocês de uma grávida com resultados de diabetes, né? Então, na gravidez, a paciente desenvolve essa diabetes gestacional. Então, tem pacientes que já têm esse diagnóstico alterado, né? Antes de engravidar, já luta com essa diabetes, ou tem pacientes que não têm o diagnóstico de diabetes alterada, mas já tem todo um sobrepeso ali em cima, né? E engravida com aquele sobrepeso. Então, é uma paciente que está mais propensa, né, a desenvolver certamente a diabetes. Outra coisa, as causas, né? Como, em todos os tipos, né? Não tem só um tipo de diabetes, né?
as semelhanças clínicas existentes entre ambos, né? Que são idade acima de 25 anos, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central excessiva de gordura, né? Gordura, excesso no tronco, histórico familiar de diabetes, genética, né? Baixa altura, né? Então, ótimo. Se eu tenho 1,50 m, aí eu tenho 1 quilo, o peso, né, muito elevado, né, muito grande, e ainda engravido ainda, né, que eu vou ter edema, retenção de líquido, eu vou ter todos esses sinais já provenientes da gravidez mesmo, então vai impactar severamente, né, nessa paciente minha. Então, o que vai me desenvolver, né? A diabetes pode me desenvolver uma alteração de hipertensão? Sim, né? Então, vocês viram aqui, o que mais fala aqui, né? A paciente que engravidou com peso alterado, come o que não deve comer. Então, às vezes eu não tenho nem o peso tão alterado assim, mas estou fazendo ingesta só de açúcar, só de doce, só de carboidrato, né? O dia inteiro na gestação. Posso desenvolver quando o bebê chegar com 6 meses? 6 meses eu comendo direto, stand de trem, né? Aí fala ainda que eu tô com vontade, né? Com desejo, né? E tal. Mas tem que lembrar que eu não tenho nenhum desses sintomas, mas eu posso desenvolver na gravidez, né? Então, a diabetes gestacional, gente, é a glicemia que todo mundo conhece aí. Porém, ela é gestacional porque o paciente, a paciente, né, grávida, ela está mais vulnerável a desenvolver a diabetes mais fácil do que uma pessoa na sua casa que tem o peso elevado e come mais coisas com açúcares, né? A paciente grávida, o risco dela desenvolver isso aqui, ó. Se não cuidar, desenvolve mesmo. Tem uma moça na igreja que eu vou, menina nova, ela deve ser mais nova que eu. Ela teve um bebê, fez 1 ano agora. Ela desenvolveu diabetes gestacional, mas ela sempre foi bem cheinha, sabe? Mesmo antes de engravidar. Tanto que eu nem vi a barriga da menina, ela já tinha tirado o menino. Ela teve diabetes gestacional e a pressão dela aumentou demais e teve que tirar o menino às pressas. Ficou internado o menino quase uns 6 meses. Agora está em casa e mal, não pode nem sair de casa, sabe? Com traqueostomia, fez várias cirurgias, várias coisas, porque tirou muito antes do prazo, sabe? Muito. Então, eu não vi o menino ainda, eles não levaram na igreja ainda até hoje, mas pelo que eu vejo, assim, eles contarem, parece que tem muita sequela, sabe? Então, a mãe, o menino teve nada, mas a mãe desenvolveu diabetes, então não lembre-se, né? Então, a mãe pode ser a precursora, né? De problemas que o bebê possa vir a ter. Então, cuidar da alimentação faz parte da vida do bebê, né? Do desenvolvimento da vida do bebê. Então, a mãe tem que sempre atentar para essas coisas. Acho que comer é normal na gravidez, né? Vou comer, tá tudo certo. E não é. Eu posso vir desenvolver outras doenças e doenças graves, né? Vai prejudicar o bebê. Então, eu pulei cá, né? Da diabetes e a classificação do parto. Então, como que é calculado a idade gestacional? A gente viu lá atrás, né? Então, como é que é calculado, gente, a gravidez? Contei para vocês que eu estou grávida. Como que eu vou ficar sabendo de quantos meses? Isso. Mas quando que eu começo a contar? Qual que é o norte que eu tenho para começar? De que dia que eu vou começar a contar? A partir da última menstruação. Isso, a partir da data da última menstruação. Isabela, qual que foi o último dia que você menstruou? Você nem sonhava que ia ficar grávida. Igual o último dia? Dia 1º de outubro, por exemplo. Então, a gente vai começar da última menstruação, a contar a data da última menstruação que você teve, para saber quantas semanas que você está. Professora, dá tudo certo isso aí? No final, a diferença dá certinho. E o que vai confirmar para a gente, que a gente viu? Ultrassonografia que a gente vai fazer. Por quê? Quando o médico radiologista for passar a sondinha lá na barriga da mãe, ele vai fazer algumas medidas, né? O comprimento do feto, da calota craniana, né?
E essas medidas pelo ultrassom vai dar a idade gestacional também, o cálculo. Até tantos meses, até tantas semanas, a calota craniana fica com tanto. Até tantos meses, o fêmur é de tal tamanho. Quando eu coloco correlacionado essas medidas com a última menstruação da mãe, bate direitinho. Qual que é o erro, né? Geralmente, esse cálculo de ultrassom, ele dá 15 dias para mais e 15 dias para menos. Então, meu bebê vai nascer dia 1º de dezembro. Pode ser que ele antecipe 15 dias, ou pode ser que ele nasça 15 dias à frente, tá? Então, a chance de erro do dia que houve a fecundação é de 15 dias para mais e 15 dias para menos, tá? Então, isso é como eu faço o cálculo da gestação, né? Do bebê, né? Quantas semanas a mãe está? Pronto. Então, segundo a idade gestacional, eu tenho quais que são as classificações do parto, né? Eu tenho parto a termo ou normal. Então, se alguém falar para você assim, meu bebê nasceu a termo, nota 10. Meu bebê nasceu normal, nota 10. Parto prematuro, né? Ocorre antes da 30ª semana de gestação. Então, como que eu posso falar para alguém? Gente, eu tive um filho, mas meu filho foi um parto prematuro, ele nasceu prematuro. Então, eu só posso abrir minha boca para falar isso quando o meu bebê nasceu antes da 37 semanas, 37ª semana de gestação. Se ele nasceu a partir de 37 para frente, ele não foi considerado prematuro. Então, é antes das 37 semanas. Com 37 semanas em diante, ele não foi prematuro mais. Uai, professora, com 37 ele não foi prematuro? Não. É antes das 37 semanas que é considerado um bebê prematuro. Então, existe um parâmetro aí para mim saber se o bebê nasceu ou vai nascer prematuro, tá? Então, é antes das 37 semanas de gestação. Abortamento é anterior, que aconteceu antes da 24ª semana, com 24 semanas. Então, eu posso chamar de abortamento a mãe que teve o aborto antes de 24 semanas. Parto serótino ou prenhez prolongada, ou pós-termo. O nome mais comum, gente, é parto pós-termo, tá? É o que vocês vão mais escutar aí do que esses outros nomes aí. Pós-termo. Primeiro é a-termo, prematuro, abortamento e pós-termo. Pós-termo é o bebê que ultrapassa a 42ª semana. Então, o bebê que deu 42 semanas de gestação, o bebê não apresenta nenhum sinal que quer nascer. A mãe não sente dilatação, nada dilata, não acontece nada, o menino quer ficar lá, quer morar lá na barriga. Então, eu começo a ter um feto hipermaduro. O bebê começa a entrar em sono. Gente, desculpa, qual página eu perdi? 235. Então, é onde que o bebê começa a entrar em sofrimento lá dentro, né? Onde já não tem mais espaço adequado, onde ele já tem uma redução do líquido amniótico, então ele já começa a entrar em sofrimento fetal. Tem que tirar, tá? Ginecologista nenhum espera nem 42 semanas. Deu 40 semanas aí, já manda a mãe marcar cesárea, tá? Nós vamos tirar, porque você não teve contração, não teve indução do parto, então nós vamos fazer a cesárea, tá? Então, é o bebê pós-termo, né? É o bebê que ultrapassa 42 semanas, é um bebê chamado de pós-termo. Se eu tive um bebê, ele nasceu com 42 semanas, 43 semanas, o meu parto foi pós-termo, tá? Pós-termo. E segundo procedimento, então eu tive um parto espontâneo, que ocorre sem qualquer interferência, né? Eu estou grávida, estou com 38 semanas, a termo,
Comecei a sentir contração agora, minha bolsa rompeu, fui para a maternidade, fizeram os procedimentos, quando foi daqui 1 hora, 2 horas, o bebê nasceu normal. Então, foi um parto espontâneo, sem nenhuma interferência, né? Eu não precisei ligar ocitocina, né, para ajudar na contração, não fiz cesárea para tirar o menino antes, tudo foi natural, espontâneo. E o que é um parto dirigido, né? É as ativas do parteiro. Durante o seu desenrolar, curações ativas do parteiro. Então, é onde que tem que fazer aquelas manobras, né? Tem ginecologista que às vezes traciona um pouco a cabecinha, né? Puxa a cabeça do bebê para fora, ajuda o bebê a sair, né? Tem a parte do... que faz aquelas manobras, o bebê está nascendo sentado, né? O médico vai lá e rotaciona ele. É dirigido, né? Eu tive que interferir para o bebê nascer. Induzido. O que é um parto induzido? É provocado por medicamentos, né? Então, um parto induzido é onde que eu coloquei ocitocina, né? Eu provoquei aquela contração para que o bebê saísse dali. E cirúrgico, né? E cirúrgico são as cesarianas. Então, eu tenho a classificação do parto. Não se esqueçam dessas datas, tá? Qualquer maternidade, vocês vão precisar delas. Então, eu tenho parto normal, o a termo, que é super falado, prematuro, abortamento, pós-termo, né? Um bebê que não quer nascer, quer ficar lá dentro, que a partir não nasceu até 42 semanas, é considerado pós-termo. Tem um parto espontâneo, aonde que a paciente expeliu voluntariamente o bebê, né? Dirigido aonde que teve a ação da parteira ou do médico ali para ajudar a nascer, induzido aonde que eu liguei ocitocina para ajudar na contração, e cirúrgico é onde que eu fiz a cesariana para tirar o bebê, tá? Então, eu tenho essas classificações do parto. Fenômenos que acontecem no início do trabalho de parto. Então, fenômenos, né? Algumas situações que acontecem no início do trabalho de parto. Então, vamos lá. Chamam pródromos. Então, os pródromos podem ocorrer 1 a 2 semanas antes do parto e geralmente confundem a gestante sobre o início verdadeiro do trabalho de parto, gerando uma ansiedade, né? Está chegando os dias ou não. Quais são esses pródromos? Descida do fundo do útero. Então, quando o médico vai fazer o toque, ele sente mais o útero mais próximo da mão dele, mais no canal vaginal, né? Onde que desce. Às vezes, a gente olha para alguma barriga de uma mãe e fala assim, nossa, a barriga desceu, estava lá em cima, desses dias desceu, você deve estar perto do dia de parto, né? Início das contrações uterinas. Começa a sentir um incômodozinho às vezes, né? Já está com 8 meses e meio, já começa a sentir uma endurecida de vez em quando aí na barriga, no abdômen. Perda de uma secreção vaginal, né? Tipo um catarro. Então, realmente aonde que ela perde isso aqui, ó, como se fosse um tampão mucoso, tá? Esse catarro, por exemplo, catarro amarelo aqui, é isso que fica aqui, ó. Então, ela começa realmente a ter sinais, né, que são pródromos, sinais de uma provável chegada do dia do parto. Então, é onde que o médico já sente, né, esse colo mais próximo do canal vaginal, já sente todas essas alterações aí. E quais são os sinais verdadeiros no trabalho do parto? Nas aulas anteriores, nós aprendemos os sinais verdadeiros de uma gravidez, né, que a mulher realmente está grávida. Então, nós tínhamos, né, o beta-HCG alterado, né, super alto, náuseas, e por aí vai. Agora, a gente tem os sinais verdadeiros do parto. Quando que ela tem essa certeza que ela realmente já está entrando em trabalho de parto? Então, eu tenho aumento das dores nas costas, né? Tem dor no ventre, a dor fica irradiando, né, pelas pernas. Tem contrações uterinas, né, na barriga, que são às vezes regulares, mais ou menos de 2 a 3 minutos. A duração de 25 minutos ou mais. A gestante refere que é uma dor que inicia nas costas e irradia para o abdômen. Então, são dores características de um provável trabalho de parto, né?
As contrações não cessam, né, gente? Quando começam as contrações, elas não cessam, né? Após analgésico, a paciente continua sentindo dor após tomar analgésico. Contração não cessa com analgésico, tá? Dilatação e apagamento do colo uterino. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Mas a gente vai ver as fases do parto também. Deixa eu só ver se... esse período aqui, nem vou passar para vocês, não. Nós vamos ver período por período, tá? Mas o que é apagamento do colo uterino? A gente vai ver também em fases do parto, tá? Então, é quando eu já não tenho isso aqui, ó. Vê? Então, aqui eu tenho... se bem que aqui dá para ver, ó. Você tá vendo o colo do útero aqui, onde está minha setinha? Eu quase não tenho colo do útero, ó. Aqui eu também já não tenho, ó. Já rompeu. Olha o colo do útero aqui. Como que tá grande, ó. Daqui até aqui... Agora, olha essa imagem. Como que eu tenho eles pequenininho, o colo do útero. Então, eu tenho quase apagamento do colo do útero. Por quê? Ele já ficou fino, né? Então, o médico vai ver pela palpação essas alterações, que é onde eu já tenho um provável indício, né? Uma indicativa aqui de trabalho de parto, tá? Professora. Oi, pode falar. Por exemplo, eu tô vendo, igual tá aparecendo o período expulsivo do feto. Se o feto estiver ao contrário, faria uma cesárea? Sim, mas nós vamos ver essas fases do parto todas detalhadas ainda, uma por uma. Ah, tá bom. Tá? Nada. Eu só pulei aqui os slides, que fica mais... O outro tá melhor para vocês verem. Então, tem dilatação, né? Esse apagamento do colo do útero. O que mais que aparece? Então, de sinais verdadeiros de um provável trabalho de parto, que a mulher já entrou, são esses, né? Então, eu tenho essa imagem aqui, que já, como se tivesse já descido esse tampão mucoso. O médico vai apalpar e vai ver essa diferença aqui no colo do útero. A gente tem essa assistência, né? Aqui das parteiras, é onde que eu vejo quase o apagamento aqui, quase eu não vejo esse colo do útero aqui. Admissão da parturiente, assistência de enfermagem. Então, como que vai ser a admissão, né, dessa gestante lá na maternidade? Então, tem que sempre ter a ficha, viu, gente? Por exemplo, eu cheguei com o menino descendo as pernas abaixo. Então, ficou uma pessoa preenchendo para mim a ficha, essa estranhada toda, e eu fui subindo para o bloco cirúrgico, porque o menino já chega nascendo, você não tem jeito de ficar na recepção assinando papel para os outros, né? Então, a gente vê também, tem o preenchimento dessa ficha de admissão, né, que é anotado todos os cuidados, né? Horário de início da contração. Então, mãe, que horas que as dores começaram? Né? A frequência é a mesma? Começou 1h da tarde, mas veio só piorando? Que hora que rompeu sua bolsa que você viu que esse líquido todo desceu? Você sabe a posição do feto no seu último ultrassom? Ritmo cardíaco, tem que levar ela para poder olhar. E eu preciso preparar a paciente, né, gente? Colocar a roupa, né? Tirar aquela roupa, colocar uma roupa estéril, né? A camisola, colocar a dilatação cervical, né? Quanto que o bebê já está dilatado, higienizar a paciente. Deixa eu ver se tem da higienização aqui. Aqui, ó. Então, eu tenho que pegar um acesso venoso calibroso, né? Fazer a tricotomia se o médico solicitar. Quem faz isso aqui é o técnico de enfermagem, quem faz isso é o técnico de enfermagem, tá? Às vezes, anestesista mesmo pega, mas a função, né, gente, é nossa, né? Tem anestesista que gosta dele mesmo pegar, aí depende. E aqui é onde que o anestesista vai fazer a anestesia, né? Então, aqui na frente da paciente, sempre fica o técnico de enfermagem. Se ela tiver qualquer reação aqui, né? Pular lá da mesa, desmaiar, alguma coisa assim, você está na frente, que o anestesista não dá conta de segurar ela, né? Ele está fazendo outro procedimento ali. Então, essa é a função nossa de enfermagem, estar higienizando, né? Olhando, tomando conta dessa paciente aí. E orientar os familiares, né? Também é a nossa função, né? Orientar familiares, né? Ela já foi para
para tal lugar, né? Ou está quase na hora de nascer, não nasceu ainda, ou já nasceu, está recuperando. Então, geralmente, a gente que fica por essa conta de olhar essas coisas aí, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Períodos clínicos ou fases do parto? Então, Isa, é as fases do parto que a gente conversou. Então, quais que são essas fases importantíssimas do parto, né? Então, eu tenho períodos, tá, gente? Períodos expulsivos. Nós temos 3 grandes períodos, tá? Eu tenho o primeiro período, que é o período da dilatação. Eu tenho o segundo período, que é o período da expulsão. E eu tenho o terceiro e último período, que é da dequitação. Então, nós temos 3 importantes períodos aí, que são esses 3 períodos que a gente viu aqui, ó. Então, nós vamos ver um por um separadamente, ó. Então, qual que é o primeiro período, né? Qual que é a característica do primeiro período do parto, então? É dilatação. Então, é onde que inicia-se as contrações uterinas da mãe. A frequência termina com a dilatação completa do útero. Só um minutinho, gente. Então, eu tenho um apagamento completo desse colo do útero. Então, vamos lá. Todo o primeiro período, ele é caracterizado por exatamente essa foto aqui, ó. Olha onde está a placenta, lá em cima, ó. Lá em cima, na parte superior do útero da minha paciente. Então, a placenta está aqui, coligada, não tem placenta prévia, né? Placenta rota, não tem nada disso aqui. Então, está ligada direitinho aqui o cordão umbilical, ó, do meu bebê. Aqui está toda bonitinha também, ligada aqui. O que aconteceu aqui? Eu tive uma diminuição da espessura. Aquela outra imagem que eu mostrei para vocês, o colo do útero estava assim, ó. Agora ele está fininho. Professora, como é que acontece isso? É fisiológico, tá, gente? À medida que que o bebê vai se aproximando do dia do nascimento, o colo vai afinando mesmo. Então, isso ali não acontece no dia do parto, não, tá? Isso acontece ao longo do amadurecimento e da gestação. Então, eu tenho esse afinamento do colo justamente para ajudar a passagem e a saída desse bebê. Ótimo. No primeiro período ainda, eu tenho o quê? O afinamento, vai sumir completamente o colo do útero, é onde que vai passar a bolsa que rompeu e vai descer o líquido amniótico, né? Então, vai ter o rompimento da bolsa d'água, né? E vai descer o líquido amniótico. Por que que o líquido amniótico desce? Ele desce para onde? Ele desce no canal vaginal. Por que que ele desce? Para poder lubrificar a passagem para o feto descer, né? Para o feto descer e escorregar no canal vaginal da mãe, tá? Então, esse canal... Professora, a placenta desce também? Não, a placenta continua lá em cima, viu? Lá em cima, grudadinha, lá no bebê, tudo bonitinho. Vamos voltar. Qual que é a caracterização do primeiro período de parto, né? O que acontece no primeiro período? É a dilatação. Então, eu tenho aqui a dilatação do colo, onde que vai ter o apagamento do colo e, consequentemente, a descida do líquido amniótico. Então, ela é caracterizada pela essa dilatação, tá? Então, a gestante, ela deve ir para a maternidade no início das contrações e permanecer lá na sala de parto até o início do segundo período. Mas tem mãe, tipo eu, que sente a dor 13h, só vai para a maternidade meia-noite, né? Aí morre em casa de tanto sofredor e depois é para lá, não dá tempo nem de sentar para olhar os trem que tem que sentar, né? Olha o batimento cardíaco, olha tudo. Qual que é a assistência de enfermagem, né, no período de dilatação?
que eu, como técnico de enfermagem, tenho que fazer no período de dilatação, né? Manter a higienização adequada da minha paciente, porque senão ela vai contaminar o processo cirúrgico, né? Ali, contamina bebê, contamina material, contamina tudo. Então, isso é o técnico de enfermagem que faz toda a parte de higienização, conforto da paciente, administra água em pequena quantidade, se necessário, posiciona a paciente da maneira correta, né, na hora da anestesia, na hora da perna, né, do parto, mantém a porta fechada durante a realização do procedimento, providenciar material necessário naquele momento, né, o que o médico precisa, o que a anestesista precisa, manter ordem do material, quem olha tudo é o circulante, quem é circulante? Técnico de enfermagem, tá? Dar apoio psicológico para essa mãe, tá dando tudo certo, né? Já tá saindo o bebê, olha que gracinha, só mais um minuto, ajuda ela, né? Controlar a dinâmica e foco, né? O que é foco? Aquelas luzinhas. Administrar a medicação prescrita, né? O anestesista pediu para administrar alguma coisa, a pressão dela tá caindo, a pressão tá muito alta, né? O que eu vou administrar naquele acesso venoso que está ali correndo? Tudo é o técnico de enfermagem, viu, gente? Acompanhar no banheiro, né? A paciente, se necessário, levar a paciente para a sala de parto, né? Dentro do bloco cirúrgico, então, tudo sou eu, técnico de enfermagem, quem faço. Bom, qual que é o segundo período do momento do parto, né? Então, é a expulsão do bebê, né? Onde que o bebê começa realmente a sair. Então, nesse segundo período, onde que se inicia essa dilatação completa do colo uterino e termina com o nascimento do bebê. E o parto propriamente dito, né? Então, no segundo período que eu tenho essa expulsão, olha, a placenta está aqui em cima ainda, está presa, tá? Ao cordão